Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Rua Barcelona Podcast. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial para essa temporada também super especial, que é sobre o West Burnham. E eu trouxe um amigo querido que esteve comigo no meu tempo do West, que passou comigo muitas coisas, é um amigo meu e do Matheus muito, muito, muito especial, que é o Alex. E hoje eu vou conversar com ele. Oi, Alex, bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, Tati. Alex, fala um pouquinho de você, assim, onde você está, quantos anos você tem, enfim, se apresenta um pouco aí pra gente. Bom, eu tenho 25 anos agora, já vou fazer 26 aqui uns meses. E atualmente estou em Portugal desde que saí do Oeste, tenho estado aqui, estou trabalhando, já E, faz um ano, isso, já estou aqui há um ano. e você é da onde no Brasil, Alex? Eu sou da Bahia. É baiano, Baiana, arretado. isso aí. Alex, me conta assim, como a gente está, obviamente, a gente vai falar do Oeste, então eu queria que você contasse como que foi que você descobriu, que você ouviu falar sobre o Oeste e como que isso queimou no seu coração esse desejo de você ir para lá e qual era o estágio da sua vida nessa época, tipo, o que você estava vivendo no Brasil, quando você descobriu, como você ficou sabendo, tipo, meio que conta esse começo aí. Bom, acho que é um pouco grande a história, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Tá. Eu conheci o Oeste quando eu estava morando em Salvador, Uhum. porque eu comecei a pesquisar sobre, tipo, opções de fazer intercâmbio fora do país. Uhum. E achei várias opções, mas foi quando eu conheci o Anderson Inácio. Ele era, tipo, uma pessoa que ajudava outras pessoas a fazer esse tipo de intercâmbio. Uhum. Fazer intercâmbio no Reino Unido ou até em outros países. E vendo sobre o anúncio dele, eu entrei, fui procurar mais a saber, e até que na lista que ele me deu, tinha lá o West Burnham Place. Uhum. Eu fui, pesquisei no Google e logo encontrei a Maia Castilho. Uhum. Eu digo que foi através dela que eu encontrei o West, que Sim. foi através dos vídeos dela, vendo a vivência dela no West, que queimou no meu coração. Senti um grande desejo de estar lá também naquele lugar. E, E foi aí que eu comecei a minha grande jornada. uhum. Eu fiz o meu processo, eu iniciei em 2019, no final de outubro, e só Uhum. consegui chegar no Oeste um ano depois, em outubro de 2020. E logo que você descobriu, que você viu os vídeos dela, você já fez a sua inscrição, já? Você já Foi, mandou? logo que eu vi, falei um pouco com ela, tirei algumas dúvidas que eu tinha referente à comunidade, como era a vida lá, e Uhum. logo que eu percebi que era aquilo que eu queria estar também naquele lugar, e eu sentia Uhum. da parte de Deus que eu ia estar lá. Só não sabia quando, mas sabia que ia estar. E logo você recebeu uma resposta positiva ou demorou muito, assim? Bom, não, foi uma luta terrível. Eu fiz a aplicação no final de outubro, lembro que Uhum. eles ficaram até janeiro sem me dar nenhuma resposta, eu mandei um e-mail, Uhum. acho que foi até a Michelle que me respondeu, foi no Instagram que eu mandei alguma coisa assim, mas alguém me respondeu e falaram que estavam de férias, que eles não iam responderem, não estavam respondendo ainda os processos. Uhum. Aí eles falaram que era para mim esperar. Eu esperei até março, e em março eles não tinham me dado nenhuma resposta. Eu me enviei outro e-mail, e assim que eu enviei um e-mail, Cristo já me respondeu falando que eu tinha sido aprovado, que ia mandar carta de patrocínio Uhum. em algumas semanas. Só que aí, quando ele ia mandar carta, foi quando a pandemia estourou. Que foi bem em março de Aí, 2020 mesmo, né? março de 2020, é. Aí ele Uhum. falou, Alex, infelizmente agora não vai ser possível te aceitar, porque eu estava já planejando para ir para o Oeste em junho de Uhum. 2020. Aí ele falou, agora não é possível, só em setembro, que vamos te mandar outro e-mail com a documentação para você solicitar o seu visto. Aí eu Uhum. esperei, acho que foi um dos piores meses da minha vida. E no Brasil você estava trabalhando nesse tempo? Você estava parado? Como que você estava? Foi justamente nessa época que eu estava trabalhando no aeroporto, quando eu recebi o primeiro contato do Christian, eu estava Uhum. trabalhando no aeroporto, só que algumas semanas depois, a pandemia estourou, fui mandado embora, não consegui Uhum. receber seguro, nada, fiquei com a mão na frente e outra atrás, praticamente.
Nossa. E eu morava em Salvador nessa época. Aham. Então, eu pensei, falei com minha família e resolvi, já que eu já estou com esse plano de ir para o Reino Unido, eu vou gastar muito, eu tenho que economizar o máximo. Então, a melhor forma de economizar é voltar a viver com meus pais. Uhum. Então, eu Então voltei para... você morava sozinho. Isso, eu morava sozinho naquela época. Uhum. E, bom, como eu não podia fazer nada em Salvador, não podia conseguir outro trabalho. Cidade Uhum. grande foi as piores, as mais afetadas, né, com a pandemia. Uhum. Então, eu optei em voltar para casa dos meus pais. Entendi. E aí, em setembro, né? Quando você foi para lá em setembro. E, isso, não, não foi exatamente em setembro, foi só no final de Ah, outubro que eu consegui. mas aí ele mandou a carta para você, e aí você tinha umas economias, porque teve todo um processo, você teve que tirar o visto, teve que pagar seguro de saúde, tudo isso, né? Tive que ir para São Paulo, nossa, foi uma guerra. Aí ele mandou a carta para mim, eu só tinha o dinheiro para pagar o visto, né? Que o visto era o mais caro naquela época, Sim, sim. muito caro. Então eu pensei, já que eu não tenho outra opção, se eu não tentar, eu nunca vou saber. Eu tenho que, pelo menos esse dinheiro que eu consegui lá do trabalho, eu vou investir em algo. Uhum, Então, todo esse dinheiro foi para pagar o visto e depois fiquei quase sem nada para pagar a passagem uhum. para ir. Mas o visto demorou cerca de 2 meses, praticamente, para chegar. É, ele demora mesmo. Algumas pessoas vêm super rápido, mas a maioria que eu conversei, assim, teve um problema com a espera do visto. Tipo, Sei. demorou demais para chegar e tal. O meu demorou absurdamente. Ainda tive uma entrevista com eles, que eles ligaram para mim, para Ah, confirmar algumas coisas. aham. Ai, isso aí não aconteceu comigo, não. Pois comigo aconteceu e eu já estava com medo, falando que algo tinha dado errado, que será se eu Aham. fiz alguma coisa errada, será se não vai dar certo. E você já era cristão, né? Desde sempre. Sim, desde dos meus 16, 15 anos. E o Eu que já que fiz. você, tipo assim, o que que você esperava? Qual era a expectativa que você tinha antes de ir para o Oeste? E o que que você, tipo assim, o que que essas expectativas suas foram supridas ou você encontrou algo completamente diferente? Como que foi esse processo para você? Depende. Eu acho que eu criei muitas expectativas Uhum, e isso fez com que eu passasse por muita ansiedade, uhum, sabe? Por não estar conseguindo alcançar as metas que eu tinha colocar. me colocado. Uhum, Eu achava que eu imaginei o Oeste como um lugar completamente diferente do que realmente é, né? uhum. E qual que era essa imaginação? Bom, eu achava que eu já ia chegar lá, já com minha vida espiritual lá em cima, que eu ia conseguir ter mais um contato profundo com Deus, Uhum, com as pessoas também, que minha vida espiritual ia melhorar para melhor, uhum. mas não foi bem assim. Então você teve um outro. E aí, quando você chegou lá. E aí ainda tem uma questão que. A língua para você, como é que era o inglês? Principalmente com a língua também, eu coloquei expectativa na língua, porque eu não sabia, eu tipo, saí do Brasil com o básico, não falava nada. Uhum. E você sabe que o básico no Brasil, quando a gente chega aqui, na Inglaterra, é como se fosse o nada, Sim, sim, sim. É tenso. porque não dá para entender quase nada do que eles falam, principalmente os britânicos. É, porque eles têm Então, um sotaque muito pesado, né? Então, tipo, é meio sim. fechado, assim. Então, no início, juntou a saudade de casa, a dificuldade de se adaptar às Uhum. novas pessoas, à comunidade, o clima, é, a Então, o língua começo também. foi difícil para você. Você pode dizer que o começo no Oeste foi meio frustrante, assim. Sim, foi frustrante, eu me lembro que foi muito frustrante, que tem momentos que eu comecei a me questionar, será se realmente Deus me quer aqui? Será se eu estou aqui por eu mesmo ou porque é planos de Deus? Uhum. E quando foi que isso começou a mudar, esse sentimento começou a mudar em você? Começou a mudar, eu creio que foi a partir do ano novo, que eu cheguei já no final do ano, Uhum.
sim, eu percebi que a minha vida espiritual começou a mudar justamente quando chegaram mais brasileiros, que eu consegui Uhum, mais me sentir em casa naquele lugar, sabe? Você, o Matheus, que eu só tava eu e o Léo lá no início, e o João também. uhum, Aí veio você, o Matheus, a Júlia também, que a gente criou sim. uma forte amizade, né? O nosso grupo, dos brasileiros. Brasília Máfia. A Brasília Máfia. Ai, ai. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre falo sobre o Oeste? É que, assim, espiritualmente falando, porque tem muitas pessoas que vão para o Oeste buscando um crescimento espiritual, né? Porque ele é um ambiente cristão, então é nada mais justo do que você pensar que você vai chegar ali e você vai receber muito de Não, Deus, né? Só que eu sempre falo que o Oeste ele tem esses dois caminhos, e é assim com a vida espiritual de todo mundo. Você pode estar dentro da igreja, você pode ir todo dia na igreja, mas se você não quiser ter um relacionamento com Deus, de nada vai adiantar. E o Ash é a mesma coisa, ele tem muita coisa para te oferecer, mas se você quiser ignorar tudo isso e viver uma vida extremamente comum, sem ter um relacionamento com Deus, você vai conseguir, porque tem todo tipo de pessoa, né, no Oeste, sim, que vão te levar mais para próximo de Deus, pessoas que estão ali não com esse intuito, mas só com o intuito de fazer um intercâmbio normal. de se divertir, né? De curtir a vida, aproveitar o momento. Eu Então, percebi muito isso. como que foi isso para você, assim, tipo, você chegou lá no começo, você encontrou muitas dessas pessoas, como que foi esse seu encontro espiritual no Oeste, depois, na sua caminhada com Deus lá? Foi a partir do momento que eu percebi que eu tinha na minha vida ao meu redor os dois tipos de pessoas, como você falou, as pessoas que me levavam para próximo de Deus Uhum, e as pessoas que somente queriam aproveitar o momento, queria se sim. divertir, que não queria nada com Deus, talvez, e eu Uhum, entendia que talvez aquele momento era o momento que essa pessoa deveria passar por isso, entendeu? Porque sim. tem momentos nas nossas vidas em que a gente precisa passar por isso, no momento que Uhum, a gente está desligado de Deus, não quer nada com o que é de Deus, uhum, mas Deus também usa esses momentos para nos transformar, para falar conosco, para nos mostrar algo, né? uhum, E, e, e foi isso. Eu acho que foi a partir de janeiro, fevereiro, nessa época uhum, mesmo, que eu parei para refletir e pensei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não uhum, acho que o Senhor não me deve ter me trazido aqui só para aprender inglês. Eu não quero só aprender inglês. Eu não quero só ter um contato com pessoas de diferentes lugares do mundo. uhum, Eu quero ter um relacionamento contigo também. E como eu posso fazer para seguir isso? uhum. Porque eu acho que esse é o objetivo desse lugar. É fazer com que as pessoas evoluem na presença de Deus e se tornem pessoas melhores, não só para o nosso próximo, mas também para Deus, principalmente para Deus, Sim, sim, com né? certeza. Foi aí que quando eu comecei a tipo, passar mais tempo com Deus, sozinho, tipo, orando, sabe, que Se a gente sempre dedicando mais, né? é, e fui me afastando mais da vida agitada, porque lá Uhum. no Oeste a gente estava no lockdown, né? Sim, E então era era muito fácil se divertir, era muito fácil, a gente tinha muitas opções de se divertir verdade, e deixar Deus de lado, de né? lado. Uhum, E foi aí que eu percebi que minha vida espiritual começou a melhorar. Foi quando, a partir do momento que eu comecei a passar mais tempo com Deus e uhum. tá escolhendo tempos específicos para passar em comunidade. Não se isolar completamente, mas tá Dosar, fazendo né? um balanceamento, isso. Sim, importante mesmo. E o inglês? Quando foi que você olhou e falou assim, nossa, meu Deus, melhorei, consigo falar? Como que foi? Você começou a estudar lá ou você foi mais pelo ouvir? Como é que você fez? Falando do inglês também, isso foi uma coisa que me frustrou muito, porque no início eu fui determinado a passar mais tempo estudando, e quando eu cheguei lá eu percebi que isso era impossível. Uhum. É. Mas, mas foi a partir do terceiro mês, eu acho, Uhum. que foi quando eu comecei já a entender as orações, que eu já comecei a orar também, falar algumas palavras. Uhum.
e Nossa, entender os britânicos, principalmente. E qual conselho você daria para uma pessoa que quer ir para o Oeste, mas ela não tem domínio do inglês ainda, ela é muito básica? Você aconselharia estudar mais antes de ir ou você aconselharia, não, mete as caras e vai? Eu aconselharia estudar mais, para não passar os perrengues que eu passei. Com certeza. Porque É, realmente a comunicação é essencial, né? é essencial. Até porque você precisa criar vínculos com as pessoas no início, né? Sim, é E verdade. se você não comunica, se você não tem domínio da comunicação, como é que você vai criar vínculos com as pessoas? É Sim, complicado. é Você vai verdade. criar, mas isso vai demorar. Vai ser um Uhum. processo tardio. E aí sofre mais, né? Que aí você sente Sofre mais mais, sozinho, mais tudo, assim. claro. Realmente. É horrível você tentar se expressar e você não conseguir encontrar palavras. Ah, eu sei, eu com o italiano aqui na Itália sou desse jeito. Alex do céu. Tem dia que eu volto querendo gritar. Mas, Mamma mia! Aí é difícil você querer se expressar e não conseguir da melhor maneira possível, enfim. é difícil. E qual é a diferença que você vê no Alex que chegou no Ash e no Alex que saiu do Ash? Você A consegue diferença fazer? que eu vejo. Você consegue fazer Bom, raio-x em você, assim? sim. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais centralizada, mais pé Uhum, no chão. Tipo, uhum, eu consigo saber quem eu sou, eu consigo identificar os meus pontos negativos, meus pontos fortes também. E antes eu não conseguia fazer essa análise, eu não conseguia saber, nossa, onde é que está meu ponto positivo, onde é que está meu ponto negativo, que legal. quais são os meus erros, o que eu tenho que fazer para melhorar. Uhum, Eu não tinha essa noção de perceber, tipo, a minha fraqueza, uhum, entendeu? E hoje eu consigo já ter essa noção do tipo de personalidade que eu tenho. uhum. E como que é, assim, que você analisa essa vida em comunidade que o Ash obriga a gente a ter, né? Porque é uma comunidade, então você vai para lá, É, não pensa que você não vai viver em comunidade, você vai e aprende muito, né? Como que você vê, assim, essa vivência em comunidade? não, eu acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos, como pessoas, né? Uhum. Porque, tipo, a gente sai de uma atmosfera completamente diferente do que a gente está acostumado a viver desde de criança Sim. e vai para um lugar onde a gente tem convívio com pessoas do mundo inteiro, praticamente, culturas diferentes, e isso abre muito a sua mente para tentar entender o próximo, entender, tipo, as ações do próximo. Uhum. Empatia, né? Empatia, aí a gente aprende muito empatia convivendo em Uhum. comunidade, né? Uhum. Saber até onde você pode ir, qual é o seu espaço, até quando você pode interferir no espaço da outra pessoa, Sim. né? A gente consegue fazer essa separação, né? Uhum. E, e é isso. Eu acho que o Oeste é um lugar para pessoas que gostam de viver isso. Que massa. É. Porque, tipo, mesmo se você não gosta de viver em comunidade, se você não gosta de ter contato com pessoas, eu acho que o Oeste não é uma melhor opção. Uhum. Porque eu percebia que lá tinha muito esse problema, né? De pessoas que o Cristo tinha que ficar em cima, mandando mensagem para participar Das do coisas, né? celebration, das coisas, das atividades. Sim, é verdade. É, É aquilo, né? Que tem gente que vai para o Oeste disposta e aberta a viver o Oeste, a viver aquele intercâmbio. E tem é, pessoas que vai como uma forma de fazer um intercâmbio, sair do país e ir para fora. E aí essa pessoa vai viver o intercâmbio de uma outra maneira. E eu falo que é muito triste isso, porque é uma perda de tempo que você não consegue aproveitar tudo que o Oeste tem a oferecer, né? Que sim, realmente, se você for com esse pensamento de viver no seu mundo, não, não adianta. Não é viável. você não pega tudo que o Ash tem a oferecer. E foi difícil para você sair do Ash? Ixi, acho que essa pergunta é mais difícil. Foi.
Foi muito difícil. Como foi voltar para o mundo real? Foi horrível. Eu falo que quando eu voltei, até pelas circunstâncias que eu voltei, né, que não foram circunstâncias muito boas, mas eu lembrava do Oeste, parecia até sonho, porque é um universo tão paralelo, eu falo que a gente vive, que depois quando você meio que volta para a vida real, que você tem que ser adulto, trabalhar, pagar conta e tudo, e aí você fala assim, meu Deus, às vezes desapegar é difícil. É difícil. E ainda mais porque a gente passa muito tempo lá dentro, né? Principalmente no lockdown, que a gente passou praticamente Sim. a maior parte do tempo, nosso tempo lá dentro do Oeste, confinado ali. E depois que a gente saiu para a vida real, é complicado se adaptar novamente. Uhum. Demora um tempo, né? Demora um tempo. Para mim mesmo, eu acho que demorou cerca de 7, 8 meses Uhum. para conseguir ter um chão novamente, conseguir Falar. dar continuidade à minha vida. Porque antes eu estava muito preso, só pensando no Ash, sonhando com o Ash, sabe? Uhum. De qualquer forma, o contato também, a gente se apega muito com as pessoas lá. Sim, sim. Tem isso mesmo. E lá no Oeste, quais foram os grupos que você trabalhou, né? Porque tinha cozinha, recepção, tinha orange e tal. Você trabalhou em qual mesmo lá? Eu acho que trabalhei em todos. No início, eu comecei no housekeeping, Uhum. foi housekeeping. Depois eu mudei para a cozinha, fiquei um mês, eu acho, na cozinha. Eu lembro, a gente cortava cebola junto. E Ai, Deus. começamos a chorar. E É. qual que você gostava mais? O Orange, para mim foi o melhor. Eu fiquei no Orange 3 meses, foi no final já. E também Isso que eu passei ia pelo falar, porque eu Savory. já tinha saído, né? Eu não peguei essa sua fase no orange. E também eu pedi para ir para o Savory, logo que eu saí da cozinha, porque eu queria ter mais contato com os guests. Então, o Uhum. Savory era um time que ia me dar essa possibilidade também. Sim, sim, é verdade. A maior parte eu passei no Savory, cerca de 6 meses, eu acho. Nossa. Mas o Orange, eu tenho um amor especial pelo Orange. Você gostou, então, do orange? Gostei muito, foi. Você fazia café? Sim, fazia café, trabalhava também no caixa, na Você trabalhou cozinha, no caixa? e na cozinha também. Caraca. Eu trabalhei lá no Orange, eu só fiquei no caixa no caixa. No café e na cozinha. Eu gostava de ficar na cozinha, fazendo os paninos. A cozinha também eu gostava mais do que o café, porque eu comecei pela cozinha, então eu tinha mais habilidade na cozinha. Na cozinha, eu também Sim. gostava de preparar as coisas, não sei o quê, não sei o quê. Cara, Principalmente quando estava busy. você tava o quê? Quando estava busy, quando estava muito Muito cheio. ocupada. Aham. É verdade, era melhor a cozinha, eu gostava também. E o coffee break do Orange também é ótimo. Oh, Essa hora era eu o melhor. comia. Tinha aquele bolo de café, tinha o. Aham. Nossa, Era os melhores. era sensacional. É. Alex, qual o conselho que você daria para quem está pensando em se inscrever pro Ash, assim, para aproveitar essa experiência da melhor maneira possível? Bom, eu acho que você tem que ir disposta. Tem que Uhum, ir com a mente aberta para aceitar o novo e, uhum, e com determinação para interagir com as culturas, com diferentes culturas, porque lá você não vai ter contato somente com a cultura inglesa, você vai ter contato com culturas praticamente de todo o mundo. uhum, Então, acho que é muito importante as pessoas já irem com essa noção de flexibilidade para se adaptar com diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes formas de viver e, sobretudo, não criar expectativas demais com o seu relacionamento com Deus, que você vai melhorar seu relacionamento com Deus lá de um dia para a noite, porque não é assim. Tudo uhum, depende de um processo. Alguns sim. processos é mais rápido, outros demora mais um tempo, mas acontece, né? O que eu acho legal, assim, é que, igual para mim, a gente teve uma fase lá no Oeste que todo mundo trabalhava no Grounds, que era
na mata, né? Fazendo coisas que nunca na minha vida eu fiz no Brasil. Eu lembro que você falava assim. Meu pesadelo, era meu pesadelo, o Grounds. Mas eu lembro que às vezes eu chegava no meu quarto, depois de trabalhar no Ground, arrancar árvore pela raiz, de mexer com machado, com as coisas que nunca na vida eu tinha mexido. E aí eu sentava na minha cama e eu falava assim, meu Deus, nunca na vida eu imaginei que eu faria isso e nunca imaginei que eu daria conta. Então, assim, era uma sensação assim do tipo, eu sei que não é para mim, nunca na vida eu escolheria trabalhar no Grounds, porque, tipo, não é para mim. Mas é uma sensação boa de você fazer algo que sai da sua zona de conforto e que você descobre que sim, você consegue. Então, até as coisas ruins que você não gosta, é você aprender com elas, porque o Ash proporciona isso. Você vai trabalhar na cozinha, vai cortar uma cebola, vai fazer um negócio que você não gosta, mas ali fazendo, você trabalha com outro voluntário, com o chefe da cozinha, você conversa, ali você troca experiência, ali Deus usa alguém para falar com você. Então, assim, você precisa estar atento às coisas que Deus quer te ensinar nos mínimos detalhes, não é? Isso eu acho massa. Você tem que estar com os olhos espirituais abertos também, para você poder aprender. Nas simples coisas lá, né, a gente percebia isso, que conseguia aproveitar e adquirir conhecimento. Sim, né? É verdade. Trabalhando na cozinha, até na separação do lixo, lembra que a gente tinha que ir nas segundas-feiras? Eu lembro. Nossa, é verdade. Caramba. Separar lixo, a gente entra numa coisa enorme de separar papelão de plástico e gente do céu. Nossa. Era aí que a gente percebia como era importante aquele trabalho, como era importante quando as pessoas separavam, né, o plástico do papel. Verdade. E trabalho que você não dá valor também para quem faz, né, normalmente. E aí, quando a gente chega lá e faz, você sabe o quanto isso é importante, é essencial, e você aprende a dar valor naquele trabalho. E as conexões que a gente cria com os outros voluntários, os amigos que você divide, as histórias, né? Tipo, tudo é a incrível. Conexão incrível, tudo é incrível. Eu sempre digo que o Oeste é um tipo de lugar onde tem pessoas de diferentes partes do mundo, tem pessoas de diferentes culturas, mas tem algo ali centralizado que faz com que todos se conectem, né? Coisas que no mundo é difícil ver. Uhum. E era o quê? Era Deus, a presença de Deus, porque tudo ali está centralizado em servir a Deus. Amém, é verdade. É isso aí. Muito, muito massa. Obrigada, Alex, pelo seu tempo, por você participar, foi muito legal mesmo. Gostei muito do nosso papo, viu? De verdade. Gostei também. Obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer ter você aqui no Rua Barcelona Podcast. Primeira vez. Bom, é isso, gente. Obrigada para quem ouviu até aqui. Ainda terão mais episódios, então vocês fiquem conectados. E é isso. Quem quiser se inscrever para o Oeste, só vai, se joga e tamo junto. Beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.